Pergunta interessante, olha aqui. Pastor, eu não sou casada na igreja, não fiz casamento religioso, nem civil. Eu moro junto com o meu marido há 5 anos. A pergunta que eu faço é pecado morarmos juntos sem nos casarmos? Pois bem, essa é uma pergunta muito interessante. A sociedade contemporânea já legitima, já acha tranquilo, certo, 2 pessoas morarem juntas e sem o casamento, seja ele o casamento civil, que é o verdadeiro casamento, seja ele sem uma bênção religiosa na igreja, como se isso fosse absolutamente normal, natural. Inclusive com seus direitos civis garantidos numa relação estável. A pergunta não é essa, o que a sociedade pensa, o que as leis humanas dizem. A questão é, o que Deus fala sobre este assunto? Quando 2 pessoas moram juntas e elas não estão legitimamente casadas pelas leis do seu país, elas estão vivendo num concubinato. À luz da Bíblia, isso é uma relação ilícita, ilegítima, que caracteriza adultério. Veja você que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ele diz assim para ela, vai lá e chama o teu marido. Ela respondeu assim, eu não tenho marido. E Jesus disse, bem disseste, já tiveste 5, e este com quem estás morando não é teu marido. Ou seja, o que legitima uma relação conjugal entre marido e mulher aos olhos de Deus é o casamento. O casamento. Morar junto sem estar casado não é casamento. A sociedade pode considerar como tal. Deus não. Deus não. A pergunta é a quem você quer agradar? Quem você quer servir? Se você quer estar... Shalom, gente. Então é isso aí, né? Então nós vemos aonde a religião ela atrapalha ali o andamento das coisas corretas, né? Então o pastor disse que o verdadeiro casamento é o casamento civil. Até 1890 não existia casamento no Brasil. Então, antes de 1890, na Europa em 1836 e no Brasil em 1890, por Marechal Deodoro, ali foi que trouxe ali o casamento civil para o Brasil a primeira vez. Então antes disso não tinha casamento civil, não tinha casamento, então todo mundo vivia amancebado. Então o povo ali está tudo perdido, né? Antes de 1890, antes de ser instituído o casamento civil. Aí o líder diz que é caso de adultério. Bom, é muito o conhecimento, a falta de conhecimento dele bíblico, que ele usa, diz que a Bíblia, Deus, colocando Deus na situação. E adultério a gente sabe que só acontece quando a mulher que tem ali o seu companheiro e ela tem uma relação extraconjugal, então ela está dentro de um adultério. Quando que o homem é adúltero? Quando o homem ele se relaciona com a mulher que tem um companheiro, que tem um compromisso. Esse companheiro pode ser casado ou apenas noivo ou namorado. Qualquer homem que se relaciona com a mulher que tem namorado e tem ali um compromisso com alguém, mesmo que não estejam debaixo do mesmo teto, né? Então esse homem é adúltero, ok? Então, aí ele cita a pessoa que, porque Jesus falou, tiveste 5 maridos e o que tem não é teu. Peraí, o texto em si, como outros textos do Novo Testamento, que entram em contradição com a lei. Se Jesus tivesse falado isso, Jesus estava cometendo uma falha. E até onde eu sei, o cristianismo acredita que Jesus não pecou. Claro que isso é um dogma. Todo quanto que é homem que veio à face da terra, ele cometeu falhas, e Jesus cometeu falhas. Como homem, ele cometeu falhas. E como Deus, ele não era Deus, nunca foi, e não existe um homem Deus, nunca existiu.
Isso aí foi produto criado pelo cristianismo, tá? Católico, que tem um cristianismo evangélico, que as bases são todas católicas. As pessoas não sabem porque não estudam, mas vive bases católicas. O cristianismo evangélico, ele vive bases católicas. É só se aprofundar um pouquinho que você vai descobrir, tá bom? Então, para Jesus dizer que se aquela mulher, a samaritana, tinha um homem, tu tivesse 5, problema nenhum ela ter 5, não deu certo, nenhum problema, né? Aí agora ela estava com ela tinha um homem lá, morando com ela, e Jesus dizer que o que tem agora não é o teu marido. Olha, a partir do momento que uma mulher tem um compromisso com um homem, ela já tem ali, já é marido dela. Então, se tinha um homem ali morando com a mulher samaritana, era esposo dela, tá? Irmão, você está dizendo que Jesus errou? Eu não digo que Jesus errou, eu digo que Roma fabrica muita coisa e coloca no Novo Testamento. Isso é vero. Você pode ver ali na Mateus 28:19, Roma fabricou um texto. Jesus mandando batizar em nome de uma trindade, sendo que nem existia a trindade católica naquela época, Pai, Filho e Espírito Santo. Somente a partir do ano 325 foi que Jesus foi eleito pelo Deus de Roma. Aí houve ali o unicismo, né? A doutrina unicista. Somente no ano 381, Imperador Teodósio, na época, foi que ele foi conseguir, o Espírito Santo fez parte da Trindade. Aí formou. Então não existia Trindade no tempo de Jesus. Trindade católica não. Existia trindades e outras, do hinduísmo, Nimrod, Semiramis e Tammuz, isso eram trindades. No Egito, tá? Mas a trindade Pai, Filho e Espírito Santo, ela só foi oficializada no ano 381. Então, tu vê que ali foi um equívoco que cometeram ali no texto. Jesus dizendo que a samaritana morava com um homem e o homem não era o marido dela. Claro que era. Jesus não tem como ele ter falado aquilo dali, conhecedor da lei como Jesus era. Jesus era um homem conhecedor nato da lei. Então o texto está totalmente mal explicado, tá? Ou então a gente se diz, mas Jesus falou, então ele errou. Porque a partir do momento, mas o pastor falou assim, o verdadeiro casamento é o civil. Bacana. Então pronto, todo mundo em Israel vive amancebado, porque lá não existe casamento civil. Os casamentos lá quem faz são as religiões. Aí o governo vem e reconhece. Mas as religiões que fazem, judaísmo farisaico, caraíta, samaritano, ortodoxo, né? E é isso aí. Então a religião ela se encarrega na parte do casamento. Então, mas o casamento é o civil verdadeiro. Pô, não tinha casamento no tempo de Abraão, Isaac, Jacó, não existia casamento civil. No Brasil, 1890, foi que existiu o casamento. Então, assim, aí é complicado você entender que um líder você não pode dar muita bola para um líder para aquilo que ele fala. Você tem que analisar o que ele está falando. O senhor, o líder aí, errou feio. Então é preciso estudar para não ficar à mercê de pessoas que se declaram pastores, líderes religiosos e ficam ensinando essas babaquices para as pessoas. Minha filha, a partir do momento que você tem um homem, assumiu um compromisso, está morando com ele, é seu esposo. Agora, claro, você vai lá perante o Estado para regularizar a sua situação, para resolver as questões de direitos, casos de morte, né, deveres. Isso é bom, fazer uma regularização aí no cartório, isso é bom. Mas diante do Criador, o homem e a mulher é casado quando eles dois firmam um compromisso. Aí Deus vem e abençoa. Quem foi o padre que abençoou o casamento de Rebeca com Isaac? Então, gente, fica aí para vocês aí discutir, pensarem essas questões aí. O pastor errou feio, né, nesse ensinamento dele aí. Você que está casado, você que está morando junto com a pessoa, você não é uma pessoa adúltera, você é uma pessoa casada e diante de Deus aprovada e tem a bênção de Deus para a tua vida, tá? Você se torna adúltera se você tiver uma relação extraconjugal, aí você é uma mulher adúltera.